Olá a todos, muito boa noite. Estamos em direto na cidade de Viriato. Perante mim, perante vós, estamos no estúdio da Stop and Go. Stop and Go, marca reconhecida em Portugal e também além fronteiras por parte da cronometragem, também por parte do streaming. E estamos em Viseu a iniciar este ano com um podcast que esperamos fazê-lo de forma pontual ao longo do ano e este será, sobretudo, também um dos mais importantes, mais impactantes para abrir o ano. Estamos então em Viseu, como eu ia referindo. Viseu foi em 2024 Cidade Europeia do Desporto e, obviamente, com a passagem do ano passa o testemunho a Matosinhos e com esta passagem do ano também há várias passagens de testemunho e não só, vários mandatos que se iniciam, vários mandatos que se findam. Comigo, e agradeço já ter aceito o nosso convite, está o presidente da Associação Trail Running Portugal, Rui Pinho, ele também vice-presidente da ITRA. E, Rui, muito obrigado por estares connosco, por teres aceito o nosso convite, por ter dado este pontapé de saída aqui a este nosso núcleo de podcast. Rui, antes de mais, e para começar, o Rui estás neste caso há 8 anos à frente da TRP e vamos fazer ao longo desta entrevista, que irá durar sensivelmente 1 hora, toda esta visão, todo este caminho que foram estes 8 anos, mas vamos começar pelo final. E que final foi esse? Há uma semana atrás estiveste em Miranda do Corvo, Assembleia Geral Extraordinária com alguns dos associados da TRP, suponho que não tinham sido o número desejado, mediante o número de 12 mil associados que a plataforma, pelo menos assim, nos indica. Uma Assembleia envolta em polémica. Para quem não esteve presente, Rui, o que é que nos podes relatar, o que é que terá acontecido nessa Assembleia? Bom, antes de mais, boa noite, muito obrigado pelo convite e boa sorte para o podcast. É uma iniciativa saudável que eu acho que deve ser replicada, como todas as que têm como intenção divulgar a modalidade e expovitar ainda mais o amplo comentário que esta disciplina, o trail running, gera essencialmente nas redes sociais. No último sábado, o que aconteceu foi uma Assembleia Geral Extraordinária, convocada ou pedida pela atual direção, para cumprir aquilo que nós prometemos durante a campanha eleitoral em 2020. Se bem se recordam, em 2020 estávamos em pandemia, estivemos ainda durante algum tempo, condicionados na nossa liberdade. E, portanto, na altura falava-se muito porque é que não há voto eletrónico, porque é que não se pode votar nos diferentes pontos do país. E o voto eletrónico, se não estiver consagrado nos estatutos de uma associação, não é permitido. A jurisprudência mostra que o não estar consagrado não dá aso à liberdade de o poder fazer e, portanto, nós, em 2020, o que fizemos foi colocar uma mesa de voto no Porto, em Lisboa e em Faro, para além da mesa de voto do local da Assembleia Geral Eleitoral, e logo na altura prometemos, ou tivemos como lema de campanha também, e apresentamos logo na altura a proposta de revisão dos estatutos. O que acontece depois, durante os 4 anos, é que coincide com o último mandato da anterior direção da Federação Portuguesa de Atletismo e com um esforço, claro, de alinhar aquilo que era a vontade da associação em continuar a gerir os destinos do trail running nacional, a organizar competições, campeonatos nacionais, foram organizados durante a pandemia também, junto com a Federação, e que não houvesse penalização para os atletas naquilo que a associação ia fazendo, que era a integração por via da filiação. E, portanto, o que houve foi um esforço de tentar centralizar na própria federação tudo o que eram competições de trail running, isto pelo menos nos anos de 2023 e 2024, principalmente 23, a meio do mandato da federação, portanto no final da época 22-23, quando acabou a pandemia e pudemos entrar em gestão normal, a federação avançou com uma nova plataforma, a ideia era centralizar as certificações de provas de trail, centralizar a filiação de atletas e, portanto, tudo isto entroncava naquilo que é a base da associação, que são os seus estatutos. Os estatutos da ATRP são de 2012, portanto foram, como eu disse na Assembleia Geral no último sábado, 12 amigos que foram à Baixa de Lisboa
registaram os estatutos e foram almoçar a seguir e, portanto, tinham como intenção criar alguma competição homogénea em Portugal relativamente àquilo que existia na altura. Havia poucas provas de trail, certo, mas cada uma era feita mais ou menos consoante as ideias do seu organizador ou do seu diretor. Não havia um padrão, não havia seleções nacionais, não havia representações internacionais. E na altura a história pode ser contada, foi contada em parte na última Assembleia Geral, disseram que era uma história, não é um enquadramento. Portanto, na altura foram feitos uns estatutos para responder àquilo que era uma necessidade de uma disciplina nova. Ou seja, sentes que com esta visão, a abrangência que tiveste durante os últimos 8 anos, a mudança dos estatutos não imperava como uma exigência, mas uma necessidade. Sim, é claramente uma necessidade, porque não há nenhuma federação, digamos assim. Vamos lá ver, a ATRP não é uma federação. Contudo, tem 12 mil associados, sendo que alguns são flutuantes, vão e vêm. Neste momento temos mais de 4.500 associados com cota em dia, sendo que atingimos normalmente o pico de cotas pagas em abril, maio, porque as pessoas retomam a atividade desportiva normalmente na primavera. E a verdade é que destes 5, 6 mil flutuantes, 7 mil associados que vão fazendo circuitos da ATRP, é normal que uns vão e voltem uns anos depois, é normal e é comum. E, portanto, a nossa expectativa, ou pelo menos a nossa expectativa relativamente à mudança de estatutos, era que simplificasse a gestão da própria associação e que a adequasse aos tempos em que nós estamos. A Associação Trail Running de Portugal já tem demasiado reconhecimento, demasiada burocracia para tratar, que impõe provavelmente uma administração da própria plataforma, dos tickets, dos e-mails, com alguém profissional. Mesmo os cargos diretivos, é uma associação de âmbito nacional, não é fácil para mim. Eu nos últimos 8 anos fiz mais de 100 visitas a câmaras municipais. Isto para não incluir empresas, para não incluir clubes, para não incluir associações, o que seja, porque tudo junto, isto tira-nos muito tempo, imenso tempo. Eu tenho sorte de ter uma equipa que é dedicada, que se dedica, que tira muito do tempo pessoal e da família para poder estar nos momentos em que tem que estar a representar a própria associação, seja na seleção nacional, seja nas arbitragens, seja nas próprias Assembleias Gerais. É trabalho que tem que ser preparado e é trabalho invisível que as pessoas não veem, e eu reconheço que não se vê, mas que implica uma profissionalização que nós não podemos ter com estes estatutos. E implica uma modernização do funcionamento da própria associação e, acima de tudo, implica o comprometimento da própria comunidade com a ATRP. Os estatutos, neste momento, permitem a 8 amigos juntarem-se, fazerem uma lista e concorrerem à ATRP. Os novos estatutos previam um órgão fiscalizador, o Conselho Fiscal, em vez do Fiscal Único, que por acaso é obrigatório por lei para as associações de âmbito desportivo e, portanto, nós neste momento não estamos a cumprir a lei. Quer dizer, neste momento estamos a cumprir porque os estatutos foram aprovados em 2012, mas daí para cá já devíamos ter mudado e ainda não mudamos. Tentamos introduzir também nos estatutos um Conselho Geral, que seria, no fundo, um paralelo com aquilo que existe no Comitê Diretivo da ITRA, que representa a comunidade e que não pode estar nos órgãos executivos, ou não deve estar. Ou seja, o que é certo, Rui, é que na questão de votação, como é sabido, não reuniu consenso, 42 votos a favor de 31 votos contra. Qual é que achas que foi o principal motivo para esse não avançar dessa mudança dos estatutos? O que é que consideras? Nós fizemos uma sessão de esclarecimentos no dia 28, e nessa sessão de esclarecimentos houve uma série de itens que foram colocados pelos associados presentes, cerca de 40, que eram os mesmos que estavam na Assembleia Geral, que eram para muitos deles linhas vermelhas. E nós esperamos, quando vamos negociar qualquer coisa, ou pelo menos discutir um documento, que haja abertura de parte a parte para abraçar propostas de um lado e do outro. E o que nós fizemos entre a sessão de esclarecimentos e a proposta final,
que continha alguns erros, mas isto decorre da própria estrutura organizacional da ATRP, peço desculpa pelo trava-línguas. Há alguma dificuldade em articular as coisas, porque não há nenhum profissional que liga a ATRP àquilo que a ATRP precisa. E, portanto, o documento foi melhorado, foi apresentado melhorado, no sentido daquilo que os sócios propuseram. Seja o estatuto remuneratório da ATRP, que foi recolocado nos estatutos, seja uma série de questões relacionadas com o Conselho Geral, que as pessoas achavam que não podia haver separação entre associados ou tipo de associado, e portanto nós também retiramos, que existe na ITRA, porque nós tínhamos previsto que houvesse nesse Conselho Geral organizadores que fossem mesmo organizadores, atletas da elite que tivessem sido ou fossem atualmente atletas da elite, porque as necessidades de um atleta da elite não são as mesmas de um atleta de pelotão, queiramos ou não. E também foi dito na Assembleia Geral que foi colocada nos regulamentos da ATRP a possibilidade dos atletas com ranking elite irem aos campeonatos nacionais, por exemplo, porque houve uma altura que o nosso melhor atleta tinha, na altura, 904 pontos ITRA, o César Costa, não podia ir à seleção nacional, portanto tinha que ir a um campeonato nacional, e aquilo nós pensamos na altura que, para além do César Costa, havia muitos outros que não faziam circuitos nacionais, não tinham ranking, portanto, e colocamos lá a prerrogativa de irem por ranking ITRA. É um dos exemplos, mas há outras questões para os atletas da elite que são importantes, seja calendário, seja as datas de campeonatos nacionais. A título de exemplo, nós tínhamos previsto o campeonato nacional para um fim de semana e já pedimos à Federação para alterar, ou pelo menos foi dada essa intenção numa das reuniões, porque é um fim de semana em que há muito atleta da elite que vai a uma prova que é internacional. E, portanto, havia uma série de questões que nós queríamos introduzir nos estatutos. A orgânica é muito semelhante aos estatutos da própria Federação Portuguesa de Atletismo, retirando os órgãos que nós não podemos ter, que cabem às federações, que são o de disciplina, o de justiça e de arbitragem. Portanto, no resto, era introduzir um Conselho Geral que iria acompanhar a política desportiva, os regulamentos, os calendários, e normalmente, pelo menos dar parecer, e tinha poder para convocar uma Assembleia Geral extraordinária. Ou seja, Rui, nessa mudança de estatutos depois foi visível a nível de redes sociais, até de outros podcasts que se desenvolveram após esta Assembleia, algumas perguntas que depois fiz aqui uma coleção de questões que talvez houvesse aqui gente que nos está a acompanhar, e se a nós se juntou agora, estamos a fazer aqui um podcast com o presidente da ATRP, Rui Pinho, estamos em direto para o YouTube, também para as redes sociais da própria ATRP, e também estamos a seguir aqui a lista de comentários. Para já não temos nenhum comentário válido, mas deixo este desafio a quem está lá em casa, que pode lançar aqui algumas perguntas, alguns temas que certamente, que se forem pertinentes, teremos todo o gosto em indicar aqui, então lançar aqui ao tema desta noite. Ias falando aqui do Conselho Geral, e havia aqui uma série de atletas que diziam que o Conselho Geral, sendo nomeado pelo Presidente, levantava muitas dúvidas sobre a sua clareza, independência e utilidade. O que é que tens a dizer sobre esta prerrogativa? O Conselho Geral não era indicado pelo Presidente, seria indicado pelo metodonte, pelas listas concorrentes às eleições. Se quisermos fazer um paralelismo, seria a Assembleia da República da ATRP. Portanto, claro que o Presidente eleito provavelmente terá a maioria do Conselho Geral, porque se for eleito com maioria absoluta dos votos, terá a maioria do Conselho Geral. Mas eram 12 elementos, portanto acomodava ali provavelmente um grande número de pessoas que podiam ser indicadas pelas outras listas. Outra das questões é que estes estatutos concentram demasiado poderes na figura do Presidente. A questão do Presidente só precisar de uma assinatura para juridicamente representar a TRP, sentes que isso era algo que é uma necessidade? Foi o único ponto que nós não mudamos em relação aos pedidos dos associados, e foi explicado na Assembleia Geral que qual é que era a intenção daquilo que está nos estatutos. Se as pessoas forem ver os estatutos da Federação Portuguesa de Atletismo, vão ver exatamente a mesma coisa. O Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo representa a Federação juridicamente. E, portanto, representa, porquê? Porque caindo todos os órgãos sociais, inclusive a direção, numa Assembleia Geral, alguém tem que assegurar o bom funcionamento da Federação,
E só por aí é que o Presidente fica até às eleições seguintes. Na ATRP a intenção era exatamente a mesma para este caso e para outros, sejam a assinatura de protocolos. Eu faço imensas reuniões que não dão resultado nenhum, mas há outras que têm resultados imediatos e que tem que ser assinado um protocolo, e as câmaras municipais também não se obrigam só com a assinatura do Presidente numa série de questões, mas nessas sim, o Presidente assina e representa a Câmara Municipal. Eu, na pandemia, assinei um protocolo com a Câmara Municipal da Batalha e foi apresentado numa mesa com o Secretário de Estado do Desporto e com o Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo. E se fôssemos rigorosos, naquela mesa tinha que estar mais um diretor da ATRP, porque a ATRP representa-se em qualquer questão por duas pessoas. O que não invalidava que administrar a ATRP, portanto, são as funções da direção, a direção obrigava-se sempre a duas assinaturas, sendo uma delas a do Presidente, o que não acontece neste momento, e eu acho que é compreensível para qualquer pessoa. Pode haver um golpe de Estado, pode haver dois diretores que claro que de repente digam que vão representar a ATRP em vez do Presidente e do outro qualquer. Acho que não faz muito sentido. Muito bem. Em relação também à questão do voto eletrónico, não é? E a ATRP com 12 mil associados, já falaste aqui um bocadinho do crescimento desse pagamento de cotas ao longo do ano. Levantou-se a questão também do voto eletrónico, trazendo custos elevadíssimos à própria ATRP, que nós sabemos que é uma associação que acaba por não ter um grande aglomerado financeiro. Como é que seria possível contornar estes custos, perguntava eu, e seriam de facto elevadíssimos? A ATRP tem de receitas entre cotas e circuitos cerca de 120 mil euros de receita e seguros. Desses 120 mil euros, 50 mil são seguros e, portanto, entram e saem. Portanto, o orçamento é realmente reduzido. A eleição eletrónica significaria 10% do orçamento disponível da ATRP, de 4 em 4 anos. Eu acho que não me parece caro pagar 6 mil euros para dar voz aos votantes que estão em condições de o fazer, de votar, que são os associados neste momento 4.500, mas eu quando fomos para a ATRP havia 1.300 eleitores na ATRP, num universo de 3.000, foi subindo, foi sendo flutuante, mas nós nunca acabamos nenhum ano com menos associados que no ano anterior, mesmo com cota em dia. Por isso é que eu digo que a projeção aponta para os à volta dos 7, 8 mil sócios na primavera. Sendo que pagar um voto eletrónico de 4 em 4 anos, foi dito na Assembleia Geral também, que não custaria mais de 6 mil euros, que foi quanto custou na ITRA as últimas eleições eletrónicas, e o universo de votantes era superior, era mais do dobro. Portanto, mais de 6 mil euros nunca custaria. Muito bem. Outra questão que foi levantada também nestes dias, e foi possível nós acompanharmos via redes sociais, é que seria um processo foi um processo pouco transparente o facto da Assembleia Geral não aceitar votar ponto por ponto, artigo por artigo. Não sei se queres esclarecer isso às pessoas que nos estão a acompanhar. Eu, durante a Assembleia Geral, peguei no telefone e liguei ao apoio jurídico, e o que me foi dito foi que não podia ser votado ponto por ponto, porque chumbando caía a proposta toda. Tinha que ser a proposta votada em bloco. A proposta global tem que ser votada em bloco. Muito bem. Pode ser negociada antes, mas tem que ser votada em bloco. Outra questão também relevante que nós conseguimos recolher por estes dias, falando com atletas, organizadores e sobretudo quem esteve presente nessa Assembleia, era o porquê de haver um revisor de contas no Conselho Fiscal. Ou seja, foi retirado. Também foi retirado? Foi retirado. Ok. Outra questão também relevante que eu por aqui tirei nestes dias foi o porquê de não poder haver associações regionais. Ou seja, o porquê de, sendo a associação, a ATRP uma associação que engloba o quadro nacional, o porquê não haver aqui umas fileiras a nível de... É muito simples de explicar. A Lei de Bases do Desporto permite representações de clubes, de atletas e representações regionais a quem tem a utilidade pública desportiva da modalidade. O trail running é parte de uma disciplina que se chama trail e montanha. Portanto, o trail running nem sequer é uma disciplina isolada per si. O facto de haver uma disciplina chamada trail e montanha, sendo que o trail tem uma comunidade diferente e é significativa, reparem, as pessoas dizem só 5 mil ou 6 mil é que pagam cotas. A Federação Portuguesa de Atletismo não tem muito mais do dobro dos sócios da ATRP. Provavelmente alguns têm filiação nos dois lados, mas também há muita gente que tem filiação nos clubes, na ATRP, na Federação,
e noutras federações congêneres. Portanto, a questão é de lei. Nós não podemos ter representações regionais, isso cabe à tutela, cabe à Federação Portuguesa de Atletismo. Nós não queremos ser uma proto-federação. Portanto, esse caminho já foi abandonado há muitos anos. Quando a ATRP se apresentou à Federação Portuguesa de Atletismo em 2014 e entrou para a Assembleia Geral da Federação, entrou como representante dos organizadores de provas de trail. E é assim que está nos estatutos da Federação Portuguesa de Atletismo. A ATRP não representa atletas, não representa clubes, representa organizadores de provas de trail. E o que faz a ATRP é organizar circuitos e, por delegação da Federação Portuguesa de Atletismo, enquanto a Federação assim o entender e enquanto achar que faz sentido, organizar campeonatos nacionais, Taça de Portugal, os títulos nacionais que nós organizamos nos últimos anos e que tiveram algumas mutações, mas havia muito poucas provas nos circuitos inicialmente. Havia um campeonato nacional, a Taça de Portugal foi introduzida por nós no calendário nacional a partir de 2018 e, portanto, as alterações foram sendo introduzidas e neste momento temos 5 campeonatos nacionais, sendo que pelo menos 2 deles vão ser de trail e montanha, exatamente como são os campeonatos do mundo, os campeonatos da Europa, que são campeonatos da disciplina de trail e montanha. E de montanha. Pegando na questão que fomos agora levantando da Federação Portuguesa de Atletismo, tivemos durante 12 anos, bem que a relação com a ATRP começou apenas em 2014, a Federação ser gerida, guiada pela batuta, chamamos assim, de Jorge Vieira, e tivemos uma mudança recente, agora no mês de outubro, que Domingos Castro é o homem que segue, é o homem que está agora com esses comandos nos próximos 4 anos. Como é que está a relação entre a ATRP e também a Federação Portuguesa de Atletismo? Ou seja, se nos podes clarificar em que ponto é que estamos nessa junção. A ATRP entrou na Federação Portuguesa de Atletismo contra a vontade de muita gente e por convicção do professor Jorge Vieira, antes de o trail entrar na World Athletics. Portanto, o professor Jorge Vieira foi fundamental na relação que depois veio a acontecer entre o trail internacional e a World Athletics. É preciso perceber que esta integração, que também é polémica, porque eu na altura já fazia trail há alguns anos, e já na altura havia polémica, que toda a gente dizia que devia ser uma federação de trail ou montanha, nunca no atletismo. Havia um bocado o choque digamos, do trail com o atletismo, a montanha era diferente. E o que nós conseguimos constatar nestes 10 anos de relação com a Federação Portuguesa de Atletismo é que houve sempre uma vontade da Federação Portuguesa de Atletismo de desenvolver a disciplina sem atropelar aquilo que era a vontade da comunidade. Isto refletiu-se em 2 mundiais que foram organizados em Portugal, em 2016 e em 2019, no Jerez e nos Abutres, com a intervenção direta da Federação. Se assim não fosse, a Federação não apadrinhasse a vontade de organizar, nunca teriam vindo para cá os 2 mundiais. E, portanto, houve vontade da Federação de apadrinhar este crescimento e de, se quisermos em linguagem comum, de não atrapalhar aquilo que a comunidade queria fazer. E o sentido internacional foi o mesmo. Portugal é um exemplo a seguir e é um exemplo claramente tomado a nível internacional de integração de uma associação da comunidade como parceiro de uma federação ou como associado de uma federação. Tem sentido que as filiações têm corrido de forma normal? Já falámos um bocadinho aqui da integração agora da montanha, também nessa junção nos campeonatos nacionais de trail, também com a junção da montanha. Tem sentido que as filiações, as seleções têm decorrido de forma célere com a federação? Sim, e nesta equipa, repara, na equipa anterior tudo correu conforme esperado, não é? Embora eu não me coloco na parte técnica, estou a falar da parte burocrática. Houve uma vontade de alinhar as vontades da própria federação e da equipa de montanha com a equipa de trail. Os critérios de seleção foram sendo propostos pela direção técnica da ATRP e acomodados pela Federação Portuguesa de Atletismo. Neste momento há conversas, ainda antes, como mal foi eleita estes novos corpos sociais. Tivemos 3 dias depois uma reunião com o novo diretor técnico nacional, com o vice-presidente responsável pela área
e pelo responsável pela montanha. E desde então já tivemos múltiplas reuniões de perceber os processos, onde estávamos nos processos relativamente a campeonatos nacionais, a datas, critérios de integração, estágios, há um sem número de questões que passam ao lado da comunidade, mas que têm que ser tratados e que têm que ser tratados atempadamente. E tal como nos estatutos, relativamente aos critérios de seleção, que para o trail são importantes, porque a planificação da época dos atletas é feita muito atempadamente. E nós começamos em agosto, julho, agosto, a pedir para fazer a publicação de critérios de seleção, mas dos critérios de seleção fazem parte das datas de campeonatos nacionais. E como os critérios são de trail e montanha, o que nos foi dito pela anterior direção é que ia haver eleições e, portanto, quem viesse a seguir é que ia determinar o que é que iria ser feito. E nós tivemos o cuidado de fazer um primeiro debate entre os 3 candidatos na gala da ATRP na Lourinhã, em abril. Fizemos um que até foi mediado por ti, tentamos fazer em Castro do Daire, que é aqui vem ao lado, terra do César Costa, que é mesmo ao lado. Que não, já teve menos um candidato, e depois o terceiro, que foi um debate que acabou por ser feito pela Associação de Atletas, e bem, e acho que foi mais esclarecedor e mais participado e o mais direcionado mesmo para debate. E a nossa intenção era perceber o que é que a tutela queria de nós. Nós agora já percebemos que a tutela e a Federação Portuguesa de Atletismo, os órgãos sociais que lá estão, a direção que lá está, têm exatamente o alinhamento que tinha anterior, que é o que é que acontece a nível internacional, o que é que tem acontecido em Portugal, têm vontade de conhecer os processos e querem, junto com a ATRP, fazer a gestão da própria meia disciplina, porque a montanha depois há de ficar para a montanha. Ou seja, não há um quebrar de relações, antes pelo contrário, há um seguimento com esta nova direção de relações? Há um seguimento difícil, porque esta direção apanhou, esta transição fez com que muita gente dos que tu dizias há pouco descontentes, tivessem, houve iniciativas de alguns associados que passaram por fazer comunicações à Federação, e a Federação, claro que fica numa posição de mas o que é que se passa aqui, o que é que aconteceu, o que é que o trail tem... O trail gera muita paixão, é muito de muita gente que chega e com paixão desportiva até quase ao fim da vida. É possível praticar trail e ganhar coisas até bem tarde. Nós já temos escalões de 70 anos, portanto temos competitividade por aí fora, e isso nota-se, como tu há pouco dizias, ainda não tens nenhum comentário válido, mas tens muitos comentários de certeza. É verdade, não, por acaso estamos neste momento com 135 pessoas, pelo menos, direto do Facebook. Para já não existe nenhum comentário, nem válido nem menos válido, ou seja, desafiamos as pessoas que estão aqui a nos seguir, que estão lá em casa, para deixar aqui os comentários. Nós estamos com Rui Pinho, relembrando que estamos em Viseu, aqui bem próximo daquele que é o coração do Dão, e estamos aqui a iniciar um podcast aqui na sede daquela que é a Stop and Go, muito conhecida e reconhecida certamente pelos praticantes de trail running. A Stop and Go, que é uma empresa ligada à cronometragem, também ao streaming, e que damos aqui o pontapé de saída para uma série de podcasts, e decidimos começar exatamente aqui mesmo com o presidente da ATRP. Para já não há comentários, preciso desafio a quem nos chega lá em casa, agora 140, que possam deixar aqui alguns comentários, algumas questões que queiram ver resolvidas, solucionadas, porque teremos todo o prazer de as interessar aqui ao nosso convidado desta noite. Faz hoje precisamente 4 anos que foste eleito, ou seja... Não, faz hoje 4 anos que tomamos posse, ou seja, 8 de janeiro de 2020 e agora transição... 2021. 2021, exatamente. Ainda estou a pensar no 2024, se bem que a passagem de ano, que também foi aqui em Terras de Viriato, que já passou. Vamos fazer aqui um jeito de balanço destes últimos anos. Tu tens sentido que a evolução da estrutura dos calendários tem acompanhado o crescimento do número de provas, o crescimento do número de atletas? O número de atletas, vamos lá, o número de participantes em circuitos nacionais tem crescido todos os anos. Eu sei que há quem faça estatística e diga que são menos, mas eu num aeroporto não vou ver quantas vezes é que passa lá o passageiro. São 30 milhões de passageiros, pode ser o mesmo que passou 30 vezes, mas nós temos largos milhares de participantes em circuitos nacionais, sendo o mais participado o da Taça de Portugal,
E para além disso, temos já circuitos distritais nas associações distritais de atletismo, cada vez mais temos circuitos distritais. Lisboa, Algarve, Braga, Viana do Castelo, Coimbra, Leiria, Santarém, Braga, Vila Real, há uma série, agora Castelo Branco, Porto Alegre, Beja, Madeira, há uma série de circuitos distritais que não existiam. E, portanto, este número de praticantes tem-se refletido também no aumento de filiados na Federação Portuguesa de Atletismo, sendo que eu não tenho a certeza de qual é a associação que mais cresce em número de filiados, mas quando há as Assembleias Gerais e há o reconhecimento, há diplomas para os que mais crescem em número de filiados, eu vejo sempre nos reconhecimentos as associações de Leiria, de Santarém, de Coimbra, de Braga, agora a do Porto também tem um circuito distrital, portanto todas elas têm crescido com o trail. Sim, muito e o trail terra. com o atletismo, até porque é importante a base e é muito importante ter competição perto de casa das pessoas. E o que nós fizemos em 2016, quando entramos na ATRP, já estavam os circuitos a decorrer. Para 2017 o que fizemos e para 2018 foi dar a oportunidade a todas as organizações de mostrarem as mais-valias da própria organização e dos destinos, portanto, dos territórios, a divulgação das tradições, a divulgação de territórios, promoção de territórios, e, portanto, já fizemos campeonatos nacionais praticamente em todo o país e ilhas, taças de Portugal, já colocamos provas séries 150 em todo o país, temos uma estrutura de calendários e de circuitos que obriga os clubes a fazer uma série de provas séries 100 e menos séries 150 para poderem ser finalistas de circuito. Isso é importante para nomear mais atletas e que faz com que haja aqui uma distribuição realmente interessante para todas as organizações. Eu, nesta última Assembleia Geral, estava lá um organizador, que é o segundo ano consecutivo em que vai ter um campeonato nacional na data da prova que eles também organizam e que o ano passado esgotou, este ano vai voltar a esgotar, eu tenho a certeza, porque a prova é muito bem organizada. E, portanto, isto, só para concluir, prova que as provas não se atrapalham umas às outras, o que faz é aumentar o número de praticantes. Ou seja, achas que o número de provas e a estrutura estão corretos para a organização do calendário pelos atletas? Acho que sim, eu acho que as pessoas podem fazer calendário quase perto de casa, sem se terem que deslocar muito, como acontecia aqui há uns anos. Eu tenho visto crescer o número de provas que pedem integração nos circuitos da ATRP, já temos 193 provas, se não estou em erro, para os próximos circuitos. Não estarão todas integradas nos circuitos, mas o que acontece é que cada vez há mais e quase todas têm muita gente. No dia por exemplo, dos Amigos da Montanha, o diretor da prova, e foi em novembro, telefonou-me e disse que havia 17 provas de trail naquele fim de semana. Portanto, se há 17 provas de trail, a primeira vez que fui aos Amigos da Montanha, já foi há uns 12 anos, estávamos lá todos, os que fazíamos trail, estávamos lá todos, como estávamos a seguir todos nos Abutres, como a seguir estávamos todos em Almorola e por aí fora. Muito bem, já temos aqui alguns comentários que nos vão chegando via Facebook. O Ruben Veloso pergunta-nos se já há datas de campeonatos nacionais e locais, já há essa definição? Datas já existem, porque elas já foram comunicadas e estão integradas. Eu acho que estão no calendário da Federação Portuguesa de Atletismo, mas vão ser divulgados os critérios de integração que incluem as datas de campeonatos nacionais e, portanto, haverá reforço. Locais ainda não há. Muito bem. Já falámos há pouco sobre isso, ou seja, o Jaime Maurício pergunta-nos porque é que o Sr. Presidente foi tão intransigente em relação ao pedido dos sócios para continuar-se a haver 2 assinaturas. Há pouco já temos a oportunidade de reformular essa questão. Sim, houve alguns sócios que eu não percebo. Vamos lá ver, eu compreendo muito bem que as pessoas tenham linhas vermelhas e que digam que acham que um artigo está bem ou está mal. O que a maioria das pessoas que votaram contra a revisão dos estatutos apresentaram declarações de voto e declarações no início da Assembleia Geral a pedir para não haver discussão dos estatutos. Portanto, eu não sei qual seria a boa vontade de aprovar os estatutos, mesmo retirando a assinatura única dos estatutos, que não me parece ser razoável.
Uma das perguntas que também vai reunindo aqui muitos likes é nos chegada pelo Tomás Estevães. Ele quer questionar o porquê de termos de pagar a dupla filiação à TRP mais Federação Não Portuguesa há uma de dupla Atletismo. filiação. Neste momento, quem não quiser ser sócio da ATRP e não quiser fazer circuitos nacionais e não quiser fazer ranking nos circuitos nacionais, pode fazer circuitos distritais. Eu não tenho a certeza de onde é o Tomás Estevães, mas penso ser da zona centro. Leiria, Santarém, Coimbra, todos têm circuitos distritais que apuram para campeonatos nacionais e Taça de Portugal. Portanto, não há dupla filiação. Há duas formas, exatamente como é a Fórmula Internacional. A ITRA co-organizou no último ano um campeonato Ásia-Pacífico, que ao contrário da Europa, porque nós temos muito o conceito europeu, que é tudo muito bem organizado, as federações funcionam, os países estão todos mais ou menos organizados e há seleções nacionais para o Campeonato da Europa. No Campeonato Ásia-Pacífico, o que prevaleceu para quem não tinha representações institucionais de federações de atletismo foi o ranking ITRA. Portanto, houve apuramento de atletas pelo ranking ITRA. E já que falamos agora de comunicação, e vamos obviamente atendendo aqui a algum dos pedidos, perguntas das pessoas que nos vão seguindo, como é que sentes que tem sido a comunicação da ATRP com os seus associados? O que é que achas que pode ser melhorado nessa parte? A comunicação é fundamental, como é óbvio, para as empresas, para as associações, para as federações, para os clubes. A ATRP comunica mal porque nós temos as pessoas que normalmente respondem aos tickets no dia-a-dia estão a trabalhar. Se não puderem responder naquele dia, passarem 2, 3, 4 dias e se for, por exemplo, alguma coisa que passe por decisão colegial, que tenha que ser apresentada numa reunião de direção, as respostas vão demorar muito mais tempo. Até porque, não havendo organização estrutural pelos tais órgãos que definem o que é a política da ATRP, como deve ser feita, como deve ser a relação com a própria comunidade e depois a administração ver o que é que pode ser feito e o que é que não pode ser feito em termos de estrutura e se o orçamento chega, se não chega. A ATRP tem direcionado o orçamento para outras coisas que não propriamente a profissionalização da associação, até porque nós não temos uma sede física, não podemos ter um empregado, não podemos ter... Temos uma sede física que basicamente é um armazém onde estão os prémios de finalistas que sobraram dos últimos anos todos. Ou seja, no seguimento deste papel de comunicação, como é que avalias que tem sido a transparência da ATRP com todos os associados? Ou seja, das informações que há pouco íamos falando que a Assembleia Geral, que depois se foi envolvida nesta polémica, essa mudança já tinha sido divulgada em 2022, correto? Ou seja, já tinham pelo menos lançado essa ideia da mudança dos estatutos em 2022. Na Assembleia Geral de 2022 e depois voltamos a apresentar na Assembleia Geral de 2024. 2024, exatamente. Ou seja, como é que avalias o nível de transparência atual da ATRP juntamente com os associados? Ou porquê, também deixo esta dupla pergunta, ou porquê de só agora as pessoas estarem alertadas para essa mudança de estatutos e não ficarem logo atentas ou discutido logo isto nos últimos 2 anos? Teriam esses 2 anos para o fazer. Nas associações como a ATRP e como outras semelhantes, com estatutos semelhantes, o órgão de decisão e de comunicação com os sócios, onde os sócios devem fazer perguntas, onde podem fazer perguntas, são as Assembleias Gerais. E principalmente nas associações sem fins lucrativos, sem estruturas profissionais, onde as pessoas trabalham voluntariamente, devem ser as Assembleias Gerais, ou pelo menos e-mails enviados à associação. O que nós fizemos em 2017 foi criar uma plataforma onde é possível comunicar com a associação por ticket, fazendo os pedidos que as pessoas acham que fazem sentido ser feitos. O que acontece muitas vezes é que os tickets têm perguntas que não cabem na gestão dos próprios tickets. Eles são feitos por um apoio administrativo que trabalha em tempo muito parcial, só para fazer o acompanhamento da plataforma de tickets, e pelo suporte informático. E tanto uns como outros, quando os temas são da responsabilidade da direção, passam para a direção. A direção, normalmente, decide sobre os temas, sejam eles quais forem, classificações, regulamentos, o que seja,
Se forem coisas rápidas, às vezes pelo telefone consegue-se responder a um ticket, há outras que não dão para responder tão rápido quanto isso, porque dependem de fatores que ultrapassam as pessoas que os respondem. Nós temos perfeita noção que há um déficit de comunicação com os associados, mas também temos a perfeita noção que há muito mais comunicação do que se calhar os associados terão com outros intervenientes que têm no dia-a-dia, mesmo sendo uma associação com um orçamento muito reduzido. Eu não conheço nenhuma aplicação que seja paga. O Strava custa 50 euros por ano, ou 58, quer dizer, nós pagamos por qualquer prova bem mais de 10 euros, a cota anual são 10 euros. Eu acho que as pessoas têm um serviço que significa muito mais que aquele menos de 1 euro, são 80 cêntimos por mês que aquilo representa, ou 90 cêntimos por mês, 80 cêntimos. Eu acho que têm em troca um excelente serviço para o que é pago. A TRP não tem outras fontes de financiamento que não as cotas dos seus associados e das organizações. Portanto, toda esta polémica que surge do próprio funcionamento da ATRP é preciso ser enquadrado com aquilo que é o financiamento da ATRP. Isto obriga a escolhas, ou se tem dinheiro para umas coisas ou para outras. E por isso é que havia a necessidade de rever os estatutos, para a comunidade estar representada nos órgãos, pelo menos aqueles órgãos que acompanham a administração da associação e que pudessem dar parecer sobre o caminho a seguir e dizer se calhar é melhor retirarmos um estágio da seleção nacional e pegarmos nesse dinheiro e aplicarmos em alguém para fazer a comunicação, uma empresa que responda, em vez de 2 horas por dia, ter 7 horas por dia ou 6. Quer dizer, é preciso percebermos onde é que fazer uma gestão económica. Uma gestão, porque não é fácil gerir uma associação destas com um orçamento tão reduzido. Nós temos uma plataforma excepcional, que depois, como é óbvio, depende de acompanhamento profissional que não pode ser dado. Não pode ser dado pela questão económica. Pelo menos quem pode dar respostas e tem autoridade para as dar, não consegue dar. Muito bem. Pelo menos em tempo útil. Vamos pegar aqui no tema campeonatos nacionais. Também já tinha aqui algumas perguntas nesse seguimento. O Jaime Maurício deixa-nos aqui uma questão, que é, no dia dos campeonatos nacionais, faz sentido haver provas certificadas pela ATRP? A ATRP fez a publicação de calendários até ao final de fevereiro. Antecipadamente, precisamente porque tinha que o fazer, porque as pessoas querem marcar as provas mais cedo. E na altura disse quais é que iam ser os períodos, as janelas de campeonato nacional, foi a única coisa que ficou no calendário da FPA, que entretanto foram alteradas por necessidade da tal articulação entre o trail e a montanha, e teve o cuidado de, antes de publicar os calendários a partir de fevereiro, de fazer uma reunião com organizadores, em que o Jaime Maurício também esteve presente. Tiveram cerca de 140 organizadores. Daí se vê a necessidade de ter os organizadores num órgão dentro da ATRP que possa acompanhar o trabalho da associação. Tiveram 3 vezes mais do que na sessão de esclarecimentos para a revisão de estatutos ou na Assembleia Geral. E, portanto, porque os organizadores toca-lhes na pele, porque eles trabalham para organizar uma prova e nós compreendemos isso, compreendemos que, havendo um campeonato nacional daquele dia, pode haver o perigo de atletas se desviarem de um lado para o outro. O que nós temos visto nos últimos anos é que o ano passado, no dia do campeonato nacional, como eu disse há pouco, houve várias provas e algumas delas esgotaram, portanto, e esgotaram bem antes de estarem sequer abertas as inscrições para o campeonato nacional. Nós demos a oportunidade, depois desta sessão de esclarecimentos com organizadores, dissemos na altura quais é que iam ser as datas e onde é que iam ser os campeonatos nacionais, esses 2 primeiros campeonatos nacionais, porque tinha que haver a planificação o mais atempadamente possível, e os organizadores podiam ter mudado as datas. Aliás, já se sabia nessa altura, por exemplo, que não havia uma das provas com mais clientes ou público, que é o Lusa Trail, podia alguma prova ter mudado para essa data, nenhuma prova mudou. E, portanto, também tem os seus compromissos com os municípios, com os patrocinadores, com os atletas. Algumas tinham inscrições já abertas e, portanto,
compreende-se que queiram manter as datas, mas não me parece que vá haver atropelos relativamente a atletas. Ou alguns, o ano passado, fizeram um campeonato nacional no sábado e no domingo foram uma prova aberta. Muito bem. Ou seja, consideras que o modelo de atribuição e organização dos campeonatos nacionais ao longo dos últimos anos tem evoluído? Pegando isto um bocadinho também naquilo que o Rui Leal nos vai lançando aqui, o Rui vai nos ressalvando que há provas que têm surgido e são logo integradas nos circuitos e em campeonatos nacionais, que tem a recordação do início das primeiras provas serem integradas no primeiro ano, inicialmente na taça, e depois era avaliado se no ano seguinte tinham qualidade suficiente para integrar os circuitos nacionais. Existe algum critério neste momento distinto? Pergunta-nos aqui o Rui Leal, e pegando também na minha questão, se consideras que atualmente este é o melhor modelo de seleção dos campeonatos? O critério é o regulamento de organização de provas de trail ATRP. O critério, há um regulamento, há um termo de responsabilidade, tem que cumprir aqueles critérios. Pelo menos primeiro subscrevem um termo de responsabilidade e depois terão que os cumprir. O facto de haver mais provas vem no seguimento daquilo que era o que era para ter sido feito anteriormente com a Federação, que eram as provas serem concentradas na dita plataforma que iria certificar provas e depois elas iriam pontuar para os circuitos distritais, para o circuito nacional ATRP, se assim o entendessem, e os calendários seriam integrados com os calendários que existem a nível distrital. O que aconteceu, ou o que acontece neste momento, é que há um sem número de organizadores ou de organizações que fazem provas novas e que nós temos confiança na organização, sabemos como organiza, sabemos qual é o padrão, integramos. Há outras que fazem parte de circuitos distritais e o compromisso da ATRP é que provas de circuitos distritais que peçam integração nos campeonatos, nos circuitos ATRP, sejam integradas consoante o pedido dos organizadores, por corresponsabilização das próprias associações distritais. Já falámos um pouco naquilo que é a questão das seleções nacionais, também desses mesmos critérios, e sobre a formação de jovens atletas, que balanço é que faz estes últimos anos? Não cabe à ATRP a política de formação desportiva no atletismo, cabe ao Estado e em parte à Federação e ao desporto escolar, ao IPDJ e por aí fora. Mas mesmo assim nós temos múltiplos exemplos de escolas de trail que têm feito um trabalho excepcional, seja com os mais novos ou com os mais velhos. Eu dou como exemplo o projeto Sapatilhas Verdes em Arouca, que começou pelo entusiasmo que tem uma série de pessoas que trabalham na Câmara Municipal, da própria vereadora do desporto, com o trail e com a corrida, e que tem um dia de desporto escolar um bocado ligado à montanha e à Serra da Freita, e conseguiram crescer imenso no número de participações de miúdos que vão ao tal encontro na Serra. Temos a escola abútrica dos abutres, que tem uma escola já desde 2013, se não estou em erro, com uma dinâmica interessante, mas depois temos uma dificuldade que nós conseguimos contornar em parte, que é a transição das tais escolas de trail, que não são escolas de trail, basicamente são escolas de brincadeira na montanha, a correr, a fazer distâncias curtas, mas que os jovens, os miúdos entre a adolescência e a juventude querem ter competição, têm aquela gana de ter competições e não conseguem ter no atletismo, porque não é possível. No trail já é possível, já conseguimos incluir distâncias consideráveis nos juvenis e nos júniores, com um limite de provas a ser feitas por ano, mas que foi uma luta intensa do nosso diretor técnico, do José Brito, tentar explicar dentro da própria federação e na comissão técnica que mudou os regulamentos que o trail não tinha o mesmo impacto da pista, da estrada, da corrida a 3,30 ou a 3,40, não é a mesma coisa, a montanha é diferente. E, portanto, já há esse passo dado com juvenis e júniores e já existe uma série, muitas conversas com uma série de escolas que têm algumas atividades com os miúdos na montanha, porque têm as escolas próximas da montanha. E, portanto, a nossa intenção é ajudar a Federação a encontrar estas oportunidades de ligar a modalidade, o atletismo, à base, portanto, à formação, seja na montanha, seja na estrada. A estrada é mais visível, porque está mais junto às grandes cidades, mas há muito trabalho a fazer nas cidades do interior e nessas... Pegando também nesta temática, lançamos aqui também a questão o Bruno Bispo, ele também certamente estará aqui próximo de nós, lembrando que estamos
em Viseu a lançar este primeiro podcast, lançado e neste caso ligado para já à parte do trail running. O Bruno Vispo lança-nos a temática que, visto que o trail já pertence a uma federação e sendo uma das modalidades com maior crescimento, carece cada vez mais de formação e conhecimento de metodologia de treino, ou seja, ele tira esta conclusão e lança depois a questão que é como é que se explica que não haja um curso de treinador de trail running reconhecido e certificado pela Federação Portuguesa de Atletismo. Não existe, como não existe um treinador exclusivamente de uma disciplina só, ele pode se especializar. Em várias. Mas não há um curso específico, os cursos são multidisciplinares, os treinadores é que se especializam. E, portanto, não, como eu disse há pouco, volto a dizer, não compete à ATRP a formação, muito menos treinadores, compete à Federação, e há a vontade da Federação de incluir na disciplina de montanha e também o trail, porque agora faz parte da disciplina de montanha, é trail e montanha, e há de fazer parte no futuro dos cursos de treinadores. Estou em crer. Muito bem. Estamos então já numa parte final daquela que é a nossa entrevista, lembrando que já estamos com cerca de 51 minutos, mais coisa, menos coisa de entrevista. Se tivesses identificado 3 ações principais que ficaram por executar, eu digo número 3, mas podes dizer uma ou 2, 3 ações que tu gostarias de ter muito, que elas tivessem concretizado e não foi possível nestes últimos anos? Claramente a revisão dos estatutos, porque eu acho que tem que se modernizar a associação para poder partir para a oportunidade de eventualmente ter uma sede, até porque nós temos também apadrinhado a inauguração de uma série de centros de trail e todos eles com orçamentos substanciais e com afluência, muitos deles com afluência elevada, como seja, por exemplo, o Centro Trail de Valongo. E, portanto, a revisão dos estatutos para modernizar a gestão da própria associação e a comunicação, sem dúvida, mas a comunicação, a grande dificuldade muitas vezes da comunicação é da articulação com aquilo que pode e não pode ser dito. É preciso que se perceba que a Associação Trail Running de Portugal é um associado extraordinário, com um voto, é o associado da Federação Portuguesa de Atletismo com menos votos em Assembleia Geral, só tem um voto. E, portanto, é um associado que é transversal, pelo menos deve ter uma relação transversal com todos os associados regionais e distritais da associação e mesmo com os associados de classe, sejam os treinadores, os atletas e outros, e os juízes e por aí fora, e já tivemos várias ações com todos eles, com conselhos de arbitragem, já fizemos múltiplas reuniões com todos os associados e em vários momentos. E, portanto, há muitas coisas que parece que são responsabilidade da ATRP, mas que não cabem à ATRP, ou pelo menos não podem ser ditas, nem podem ser tomadas pela ATRP. Eu dou um exemplo. Nós temos nos nossos estatutos que temos que desenvolver a modalidade e fazer campeonatos nacionais. Isso não pode estar nos nossos estatutos porque não nos compete a nós. Compete à Federação Portuguesa de Atletismo. E, portanto, aqueles estatutos são de 2012. Em 2012 não se sabia o que é que ia ser o futuro do trail. Havia um caminho a percorrer que foi concluído em 2021, portanto demorou 9 anos. Nós estamos neste mandato, nos primeiros 4 anos da integração do trail na disciplina de trail e montanha na World Athletics. E eu recordo que 21 e 22 foram anos de pandemia. E parte de 23 não foi um ano muito normal, pelo menos o início do ano de 23. E depois entramos num período difícil da Federação Portuguesa de Atletismo, que era um período de transição entre o Sr. Jorge Vieira e o Domingos Castro, um período difícil porque havia dois vice-presidentes que depois foram candidatos e, portanto, havia aqui tinha que haver muita sensibilidade no tratamento dos próprios processos, porque havia vontades distintas entre os 3 candidatos para o futuro e, portanto, estivemos praticamente desde fevereiro, que foi quando foi o anúncio do primeiro candidato, condicionados àquilo que seria o futuro da própria associação. Nós sabíamos o que esperar de quase todos eles e agora temos a certeza com a equipa que entrou e com o professor José Barros, que é diretor técnico nacional, que eu já conheço há uma série de anos, com o Emanuel Brandão, que está na montanha, com o Rui Ferreira, que é o vice-presidente da área, o Domingos Castro, o Paulo Guerra, que há de pegar nos centros de marcha e corrida e nos centros de trail. Há uma série de questões
O alto rendimento está alinhado com aquilo que se pretende para a seleção de trail. Há necessidade de colocar no terreno o mais rápido possível, após eleições, seja quem vier para a TRP, colocar no terreno uma série de pesquisas de locais de estágios, datas de estágios, etc., que têm também que ser apresentados à Federação e coordenados com a Federação, porque há um Mundial em setembro e é preciso prepará-lo. Claro que sim. E mesmo mediante essas dificuldades que ias aqui resumindo, quais é que consideras que foram as principais ações executadas nestes últimos anos? Nós nestes últimos anos eu acho que é visível, olhando para trás, e reconheço que há muita gente que chegou há 2, 3, 4 anos e portanto olha para a TRP e parece uma grande confusão. Eu acho que isto são dores de crescimento, porque é uma modalidade, uma disciplina que é muito, muito, muito recente, pratica-se há muitos anos, mas está organizada numa associação internacional que nasceu depois da ATRP. A ATRP, quando é fundada por um fundador também da ITRA, pelo José Carlos Santos, que já agora fez um trabalho excepcional tanto a nível nacional como internacional, e foi determinante para Portugal ter praticamente a liderança, ou pelo menos liderar pelo exemplo em termos internacionais aquilo que deve ser uma perfeita integração da comunidade do trail, que também lá fora é muito reivindicativa e muito dispersa nas próprias federações, ou articuladas com as federações. E, portanto, este trabalho que foi feito a nível nacional e internacional gerou dores de crescimento que não são possíveis de esconder em 3 anos. Portanto, em 2021, foi o Congresso de Pequim, em 2020, que determinou aquilo que iria ser a regra, que foi escrita pela ITRA e pela World Mountain Running Association e, portanto, que deu origem à disciplina de trail e montanha. Foi preciso na ITRA também antes expurgar dos seus estatutos os representantes institucionais, como na ATRP também, não pode haver clubes, não pode haver associados individuais, que o associativismo é livre, não pode haver representantes que são representados depois nas associações distritais e essas sim representam-nos na Assembleia Geral. E, portanto, houve aqui uma série de ajustamentos feitos na comunidade que são burocráticos, que não passam para fora, e o que passa para fora é porque é que não há definição de um protocolo. Não existe um protocolo, como não existe nenhum protocolo, e mesmo existindo, existe uma vontade de cooperação, existe a cooperação e existe uma comunidade forte que leva a esta cooperação, porque a exigência é sempre da base, nunca da cúpula. Há quem diga que a ATRP é uma ditadura, nunca poderá ser uma ditadura porque não pode mandar naquilo que tem origem na base ou que tem origem na tutela. Portanto, nós somos um peão no meio da própria estrutura, seja ela nacional ou internacional. Muito bem. Rui, estamos em final de mandato, também em final de entrevista, já estamos quase a gastar os últimos cartuchos possíveis da nossa hora de entrevista. E estamos perto de novas eleições e há quem nos lance aqui a questão se já existem data para as eleições e onde é que será possível votar. Não sei se é algo que já está planeado. A senhora Presidente da Mesa da Assembleia Geral há de fazer a convocatória, sendo que já pediu à direção quais são as condições logísticas de poder haver a réplica daquilo que aconteceu há 4 anos. A nossa vontade e a vontade de mudar estatutos, e há pouco perguntavas qual era a necessidade, a principal necessidade era a eleição eletrónica, para haver possibilidade de toda a gente votar em qualquer canto do país, de sua casa, sem se deslocar, sem ter grandes deslocações, nem grande incómodo na vida pessoal. Nós há 4 anos estávamos em pandemia limitados a um recolher obrigatório e conseguimos fazer eleições com mais de 600 votantes em 4 pontos do país: Porto, Lisboa, Faro e a sede onde foi a Assembleia Geral, que foi em Miranda do Corvo naquela data. E, portanto, tivemos a maior participação de sempre, tivemos filas de gente para votar tanto no Porto como em Lisboa. E, portanto, a nossa intenção é tentar fazer numa data que seja menos incomodativa ou menos incómoda para aquilo que é o decorrer normal dos circuitos, tão breve quanto possível, provavelmente no início de fevereiro. Agora tudo depende da articulação logística, se podemos pôr novamente mesas de voto um bocado espalhadas pelo país. E já agora, para que as pessoas saibam, houve essas 4 mesas de voto porque o Rui Pinho saiu de manhã
do Porto deixou uma urna no Porto, foi a Faro colocar outra em Lisboa e acabou em Miranda do Corvo, colocando a quarta mesa, ou melhor, foi colocando de norte para sul, mas estava no final da Assembleia Geral em Miranda do Corvo quando terminou o período de voto. E agora fica a pergunta, vamos ter um Rui Pinho novamente candidato? Depende, ainda não tivemos tempo de falar em equipa, depende sempre da equipa, porque o Rui Pinho tem uma equipa por trás. E a equipa está motivada neste momento, Rui? A equipa que... E a equipa, voltando à história, esta equipa nasceu do momento conturbado da Associação Trail Running de Portugal. Entre 2015 e 2016 houve uma grande polémica com os circuitos nacionais, que tinha-se mudado precisamente por causa do Campeonato do Mundo no Gerês, tinha-se mudado a data do táxi de outubro para março, para a data que era do Paleozoico. Os organizadores entenderam-se. Claro que a polémica passou muito pelas redes sociais, mas muito por acusações de parte a parte, devias ter mudado tu. A ATRP nunca liderou o processo, na altura. Achava que deviam ser os organizadores a entenderem. Havia 14 provas no circuito nacional. E nessa altura... eu já tinha tido, eu e mais algumas pessoas, tínhamos tido intervenção na ajuda à ATRP. Aliás, o primeiro patrocínio da ATRP, a Prozis, foi levado em parte por mim ou encaminhado para as primeiras provas que patrocinou com o Ricardo Bom Tempo, na altura irmão de um dos fundadores da ATRP, o José Bom Tempo, para tentar ajudar e para patrocinar a ATRP. E, portanto, isto em ano de Mundial deu uma confusão tremenda e nós andamos entre setembro de 2015 e janeiro de 2016 a tentar conciliar vontades e a fazer alguns encontros entre, na altura, os bloggers, as pessoas que pensavam a disciplina, e daí nasceu esta lista. Esta lista nasceu de várias conversas tidas em Lisboa, no Porto, em Coimbra, um pouco por todo o país, com uma série de organizadores, com pessoas indicadas pelo Horizontes, pelo Mundo da Corrida, pela Confraria Trotamontes, falado na altura, e, portanto, houve uma série de conjugação de vontades para as pessoas terem uma equipa que representasse algumas vontades, ou a comunidade em si, ou quem as pessoas achavam que era válido para estar naqueles cargos, mas que não eram organizadores, nem tinham interesse direto na disciplina, portanto, nem eram organizadores, nem treinadores, nem atletas de elite. Eu acho que o modelo funcionou, porque continuamos desde o primeiro dia de mandato, eu, a Filipa Vilar, o José Capela, o José Brito, o Mário Ferreira, continuamos na equipa, entretanto, e o Manuel Maria Correia. Entretanto, saiu o Hélder Costa e o Diogo Simão, entrou a Valerie Santos. Portanto, a equipa continua quase sempre a mesma, são quase sempre as mesmas pessoas, com tarefas muito específicas dentro da ATRP para cumprir e que depois, quando podem, vão fazendo mais qualquer coisa para além das próprias tarefas, e não é tão pouco quanto isso. Eu queria só somar a esta equipa, uma equipa que acho que é fundamental e que merece um agradecimento público. Os atletas não se cansam de o fazer, mas desde o José Carlos Santos, que foi selecionador nacional desde 2015, se não estou em erro, em Annecy, até Annecy 2024, o José Carlos Santos, o Carlos Guerreiro Coelho, que é o osteopata da Seleção Nacional de Trail, o Eduardo Merino, o Miguel Reis e Silva, o Ricardo, que na Covilhã também nos tem ajudado nas massagens. Há uma série, estas pessoas todas têm trabalhado pro bono com a ATRP, com o Trail Nacional, e têm sido fundamentais para o sucesso daquilo que é o Trail Nacional. Nós nunca fomos campeões do mundo nem campeões da Europa, mas somos campeões na dedicação e na organização. Portugal, mesmo como seleção, chega lá fora e é reconhecido por todas as seleções que nós temos organização. Não conseguimos chegar à estrutura de Espanha, França, Itália, que têm estruturas muito mais fortes. Mas isso também no próprio atletismo, também, atletismo, não só de outras modalidades que eles também imperam. Sim, mas nos campeonatos, quando eram exclusivamente de trail, conseguíamos nos aproximar e bem e superar os Estados Unidos, a Alemanha e outros. E numa coisa fomos exemplares e nunca mais se viu um campeonato do mundo com milhares de pessoas numa parte específica do trilho a apoiar, como se viu no Trilho dos Abutres, naquelas escadas da Senhora da Piedade, naquela mítica subida dos Abutres.
nunca mais se viu uma coisa assim. Portanto, vêem-se provas de campeonatos do mundo com apoio, com gente, mas em Portugal vive-se o trail mesmo com muito calor, com muito coração, gera polémica, mas gera muita paixão acima de tudo. De forma fervorosa. Estamos então a caminhar para o fim da nossa entrevista. Rui, o que é que fica por dizer? Se alguma coisa ficou por dizer. Fica muito por dizer sempre Sim, nestas entrevistas. Alguma coisa que queiras passar de mensagem aos associados? O que é que te vai na alma neste momento? Ou seja, deste 8 anos de acumular de experiência, acumular de sensações, emoções, positivas, negativas, certamente, o que é que te vai na alma neste momento? Consciência tranquila. Eu, acima de tudo, acho que a nossa equipa não podia ter feito muitas coisas diferentes. Erramos, todos nós erramos. Temos um sem número de coisas que não sabemos como resolver ainda. Eu vi alguns comentários também da publicação a anunciar a entrevista e vi 2 casos que me custam muito ainda não estarem resolvidos porque dependem essencialmente da estrutura que foi criada da plataforma informática que tem milhares de pontos de informação relativamente a resultados e que, curiosamente, houve um único circuito que não coincidiu com aquilo que é o regulamento e na informática não dá para mudar porque teriam que se mudar uma série de dados e, portanto, isso vai entroncar na comunicação que devia ter sido feita provavelmente no site e devia ter sido comunicado melhor os resultados para haver um histórico e por aí fora e que não é possível fazer porque implica trabalho e muito trabalho que nós não podemos ter, deixando outras coisas para trás que temos que fazer e que são fundamentais para a gestão do dia-a-dia dos próprios circuitos, da competição e que as pessoas nunca fiquem sem resultados, sem competição, sem oportunidade de competir, de ganhar títulos nacionais, de poder progredir na carreira de atletas, sejam eles de elite, sejam eles de pelotão. Temos um crescimento substancial no número de organizadores e de equipas. Eu recordo que nós na ATRP temos desde o início grupos informais de corrida reconhecidos como equipa com a personalidade jurídica do seu gestor que se transformaram hoje, e são hoje casos sérios do atletismo nacional. Temos clubes que foram reativados pelo trail running, temos clubes como o Monsanto Running Team que partiu de um treino em Monsanto às 6 da manhã na hora do esquilo e que se transformou numa equipa Monsanto Running Team que tem hoje 80 ou 90 afiliados na Federação Portuguesa de Atletismo e, portanto, eu acho que a nossa consciência relativamente à organização, à função que era prevista em 2012, que era criar competições que fossem homogéneas e que levassem a representações internacionais e a um crescimento da própria disciplina, foram cumpridos. Agora falta-nos cumprir a parte institucional e criar ou dar à ATRP aquelas condições que tem qualquer associação distrital. O Circuito Distrital de Leiria é organizado por uma associação distrital que tem profissionais a trabalhar na parte burocrática da própria associação, tem um responsável do circuito que também é voluntário e também faz trail running, mas tem uma estrutura pequena, mas mínima, mas que garante o funcionamento regular, burocrático e administrativo da associação, Leiria, Coimbra, Porto, etc., que garantem que funciona, pelo menos, o back-office daquilo que se vê depois no terreno. Mas resta-nos o orgulho de que aquilo que organizamos hoje, em termos de, eu quando digo organizamos, é o Trail Nacional, seja em provas, algumas com destaque internacional e das melhores do mundo, como o Miúto, os Abutres e outras, e todas as outras que não são de destaque internacional, quando são corridas por alguém que vem de fora para cá e vem fazer as provas, têm ficado deslumbrados com o que vem, com o que têm a oportunidade de conhecer dos Açores. E eu recordo que nós já fizemos Taças de Portugal nas Flores, na Graciosa, onde não há provas ainda. Nas Flores já há 2 ou 3 provas de trail, mas na Graciosa não há ainda, que eu saiba. São Miguel, quando fomos para lá fazer a taça, havia poucos praticantes de trail e hoje há imensos, e há clubes em São Miguel, e com força, com muita gente a praticar a disciplina, e tudo isto é importante e é uma mola importante, seja para o atletismo, porque também se consegue recrutar no trail para o atletismo. A Beatriz Alves fez pódio numa São Silvestre este fim de semana, a Inês Marques ganhou algumas, há atletas, o Dário Moitoso foi campeão regional dos Açores de Corta-Mato,
e começou no trail, portanto há um sem número. E depois este orgulho, nós estamos em Viseu, muito perto da terra do atleta melhor classificado no último Mundial da Seleção Nacional, fez 15º lugar, com 46 ou 47 anos, o Nelson Santos, que mora aqui ao lado, em Nelas, e que mostra que no trail tudo é possível, portanto há esta abrangência popular e esta capacidade de gerar paixões e de gerar campeões, porque realmente a disciplina é para gente abnegada. Muito bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Connosco ao longo desta noite tivemos Rui Pinho, presidente da Associação Trail Running de Portugal. Agradecemos a vocês que estiveram desse lado a acompanhar-nos. Foram sensivelmente cerca de 170 a 180 pessoas que nos foram guiando nesta noite de 8 de janeiro. Fica disponível no YouTube. E fica disponível também no YouTube, ou seja, todas as agentes e não só todas as pessoas que a posteriori quiserem rever este podcast. Lembrando que estamos então em Viseu, na sede daquela que é uma das marcas de cronometragem mais reputadas, posso dizer mesmo a nível mundial, a Stop and Go, e foram eles que nos abriram portas para este primeiro podcast. Comigo, Rui Pinho, a quem agradecemos o convite. Esperemos rever-nos a vocês, também ao Rui numa próxima. Fica o nosso muito obrigado, Rui. Obrigado. Por nós é tudo por hoje. Votos de uma boa restante semana para alguns e certamente que muitos de vós já estão a preparar o próximo fim de semana, onde já haverá provas de grande relevo a nível nacional. Por hoje é tudo. Agradecimento a vocês que acompanharam desse lado. Com a narração da minha parte, António Pedro Rocha, fica o nosso agradecimento por estarem connosco.